Olá! O canal YouTube do Geração 68 começa agora uma nova série com um tema fundamental para o Brasil: povos originários, os guardiões da floresta. Vamos debater as políticas de demarcação de terras, o projeto do marco temporal, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está no Senado e ainda tramita no STF. Vamos falar de meio ambiente, de mudanças climáticas e muito mais. Neste primeiro programa, vamos conversar com Rafael Modesto, assessor jurídico do CIMI, Conselho Indigenista Missionário. O CIMI é um organismo vinculado à CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse trabalho com o Rafael. Aqui comigo, a nossa companheira Tuta Magaldi, companheira do Geração 68. Bem-vinda. Bem-vindo, Rafael. É um prazer enorme estar com você aqui. Muito obrigada pela sua entrevista, pela nossa conversa aqui. E eu peço para que você abra o seu microfone e conte para a gente um pouco o trabalho que o CIMI faz, e eu acho que há bastante tempo, né? Olá, muito boa tarde para todo mundo que vai nos assistir. Boa tarde, Cecília. Boa tarde, Tuta. A gente agradece, eu agradeço em nome do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, o convite para poder estar aqui com vocês, discutindo questões tão importantes, né, que se referem a direitos dos povos indígenas, direitos constitucionais, direito à terra e os sistemas culturais, não é? É um tema muito caro para nós do CIMI, e repito que nós ficamos muito satisfeitos com o convite. Né? O CIMI, então, ele nasce ali também na década de 70, não é? O CIMI conta com mais de 50 anos, 51 anos de idade, né? De atuação junto aos povos indígenas, povos e comunidades indígenas de todas as regiões do Brasil. O CIMI tem missionários e missionárias distribuídos por todas as regiões que atuam diretamente com os povos. E nós, aqui da assessoria jurídica, nós somos 3, né, assessores jurídicos advogados do CIMI, que atuamos aqui em Brasília no Secretariado Nacional. Temos alguns advogados também nas regiões, né, em alguns regionais, outros regionais não contam com assessoria jurídica, mas a gente aqui em Brasília consegue dar um suporte para todas as regiões onde não temos assessoria jurídica. Né? Então, o CIMI é isso, o CIMI nasce na ditadura militar para fazer um trabalho, né, cumprindo o evangelho junto aos povos indígenas, mas tem uma questão importante que a gente tem que dizer, é um conselho missionário, de missionários e missionárias, que cumpre um papel, mas não é o papel de evangelização, de conversão, né, de catequização de indígenas, muito pelo contrário. Ele vai fazer um papel inverso do que parte da Igreja Católica fez no Brasil, né? Um papel de fazer cumprir, de obrigar o Estado, de cobrar o Estado a cumprir o que está na Constituição, que é uma religião, às vezes eu digo, é uma religião a serviço das demais religiões, porque cada povo tem o seu sistema religioso, de crenças, de admiração de mitos, que muitas vezes vai na contramão do que pensa, da ideologia do cristianismo, da Igreja Católica, né? Então, é uma religião, sim, católica, mas que tem o pé no chão e o pé na aldeia, junto com as comunidades indígenas, e tem, sim, uma função específica de exigir do Estado brasileiro o respeito aos direitos dos índios, que são direitos que estão na Constituição, né, que tem que ser preservado. Inclusive, agora mesmo, um dos nossos advogados está acompanhando no Senado, né, uma audiência pública que está discutindo o PL, que era o PL 490, hoje é 2903, que tramita no Senado, que discute a perspectiva de legislar no sentido de emplacar ou implementar a tese do marco temporal por meio de lei ordinária, né? Então, tem vício de forma, tem vício de conteúdo, e, claro, a gente também já redigiu e fez publicar uma nota técnica contra esse PL, e a gente vai acompanhar até o fim, não é? A gente ouve muita barbaridade dos parlamentares, dos senadores, a gente estava assistindo ainda agora,
mas a gente tem confiança que sim, que se passa no Congresso, o Supremo Tribunal Federal vai ter, né, a condição de analisar por meio de uma ação de inconstitucionalidade e declarar, sim, inconstitucional essa aberração que é esse projeto de lei 2903 que tramita, então, hoje no Senado Federal, né? Então, repito, o CIMI tem um papel, sim, enquanto Igreja Católica, não de catequizar, não de evangelizar, mas de fazer cumprir a Constituição, né? E de fazer garantir, então, o direito que os povos têm de ter as suas crenças, tradições, usos e costumes respeitados. Tuta. Rafael, boa tarde. Dentro do escopo que você acabou de falar, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que um projeto de lei pode suplantar uma cláusula pétrea da Constituição? Não pode, né? A gente tem uma composição no Congresso Nacional. O Congresso hoje ele age de forma a romper com o Constituinte de 87 e 88, não é? De romper com o texto da Constituição, e esse projeto de lei é uma amostra do que faz hoje o Congresso Nacional com a maioria conservadora. Cada vez piora mais, cada eleição que passa, piora a composição do Congresso Nacional, né? Então, eles têm a coragem de fazer aprovar na Câmara dos Deputados esse PL, e o mesmo texto aprovado na Câmara dos Deputados está sendo hoje discutida na Comissão de Reforma Agrária, né? Comissão de Reforma Agrária e Meio Ambiente do Senado, onde a relatora, a Soraya Tronic, traz no seu voto a aprovação integral do texto que passou na Câmara, né? Então, primeiro, tem um conjunto de irregularidades e inconstitucionalidades em relação à matéria, né? Por exemplo, fazer cravar uma interpretação, que é papel do Supremo, de que há um marco temporal na nossa Constituição Federal de 88. E quando a gente vai nos anais da Constituinte, a gente vai ver que essa tese saiu vencida. O que passou na Constituinte e foi aprovada, que hoje está redigido, e muito bem redigido no artigo 231 da nossa Constituição, é o direito originário, portanto, é a tese do indigenato, que ela se contrapõe completamente, né, à tese do marco temporal. Então, a tese ruralista, né, que querem fazer com que o Estado brasileiro admita que existe um marco temporal por meio dos seus 3 poderes, né? Então, aparentemente isso vai passar, mas além do marco temporal tem outras inconstitucionalidades, como, por exemplo, a vedação de reestudo de terra já demarcada, mesmo que haja um vício. Ontem a gente estava conversando com o pessoal do Fundo Brasil Direitos Humanos, uma conversa igual a gente está fazendo aqui, de dizer que essa vedação de reestudo vai fazer com que atos ocorridos no passado sejam validados, como, por exemplo, na terra indígena Miqui, terra indígena Mencu, do povo Miqui do Mato Grosso. Quem demarcou a terra indígena Miqui na década de 70, a terra indígena do povo Miqui, foi o fazendeiro. Ele contratou os agrimensores, não sei o quê, e disse para a FUNAI, aqui é a terra minha, aqui é a terra dos índios. Parte do território de ocupação tradicional, que a Constituição fala que é necessária a reprodução física e cultural do povo, então a proteção constitucional ficou de fora. A gente até dizia, uma parte do sistema cultural, de reprodução cultural, mas também física, tem o castanhal, os indígenas coletavam castanha e comiam, né? Ficou de fora. O tucunzal, que era elemento importante da tecelagem, da confecção, ficou de fora. O taquaral, por exemplo, que tem uma situação mítica extremamente importante, fundamento religioso da comunidade, que é o seguinte, faz parte de um rito de nascimento, um ritual do nascimento, que quando uma criança nasce ou está para nascer, eles vão no taquaral, cortam a taquara e dela fazem uma espécie de navalha, afiam, e só pode ser cortado o cordão umbilical da criança com essa espécie de navalha retirada da taquara. Então, se você tira esse elemento do sistema tradicional, cultural do povo, você rompe com um elemento central anímico, mítico do povo, que pode
ser uma doença que vem aparecer, uma epidemia. Então, os povos são muito ligados aos seus sistemas religiosos, de admiração de mitos, e muitas vezes, quando você não consegue cumprir um ritual, alguma coisa ruim acontece na comunidade, assombra o povo pode entrar num sistema de depressão coletiva, né? Então, isso é muito importante destacar. Então, quer dizer, vejam bem o que está nesse projeto de lei: impedir reestudo de terra indígena com critérios técnicos, porque na década de 70, apesar de que um fazendeiro foi lá e demarcou, ou que aconteceu em algumas regiões do Brasil, caso similar, e temos, não é? Então, o Estado ratificou essa demarcação por meio de um decreto de homologação de um governo lá na década de 70. O que você está dizendo, Rafael? O que você está dizendo, Rafael, pelo que eu estou entendendo, que para além da demarcação das terras que ainda têm que ser demarcadas, existem várias irregularidades de terras que foram demarcadas sem o critério da lei. É isso que você está dizendo, que teriam que ser revistas. Exatamente. Então, o que o Supremo tem entendido com relação a isso? Se a demarcação ocorreu no passado, não seguiu os critérios técnicos estabelecidos hoje, tem que necessariamente passar por um processo de reestudo, de redimensionamento de limites, para abranger as áreas necessárias à reprodução física e cultural dos povos, né? E tem muitos casos, né? Miqui, Apaniecrá Canela, Pataxó de Barra Velha, e por aí vai na Uenenauê. Então, são muitos casos de demarcação em pequenos tratos, quando desconsiderou áreas de reprodução física. E aí, o que o Supremo tem definido? Ademais que a Constituição ela opera retroativamente para resolver os problemas do passado. Isso já é necessário para dizer que, de acordo com essa interpretação, não pode existir marco temporal. Então, quer dizer, uma invasão, uma expulsão ocorrida no passado, a Constituição vai lá resolver, né, para dizer aqui a terra indígena. E o Supremo, cá para nós, nesse julgamento, que a gente vai dizer um pouco depois, ter a oportunidade de discutir a repercussão geral que está no Supremo, aparentemente tudo indica que vai superar o marco temporal, né? Mas aí no Congresso eles querem aprovar o marco temporal, mas aparentemente eles sabem que a última palavra é do Supremo, e o Supremo vai romper com a tese ruralista do marco temporal, apesar de ter aparecido ali no caso Raposa Serra do Sol, apareceu, mas não foi aplicado, né? Não foi aplicado. É importante destacar, acaba que um assunto, né, Tuta e Cecília, vai puxando o outro. O caso Raposa, eles dizem até hoje que é a jurisprudência do Supremo. Se fosse a jurisprudência, as demarcações teriam, com base no caso Raposa, sido finalizadas. O que o Supremo fez no caso Raposa? Disse lá, de fato, marco temporal. Está lá. Mas o marco temporal, pelo marco temporal, na prática não tem efeito nenhum. Porque lá na Raposa, o que era o objeto do processo? Era se a demarcação se daria de forma contínua, abrangendo todo o território, né? Que a FUNAI, por meio do relatório antropológico de identificação e delimitação, chegou à conclusão de que o limite era tanto. Os ruralistas defendiam que deveria ser em ilhas as demarcações, preservando as propriedades no interior da terra indígena Raposa Serra do Sol, e a definição foi de que a demarcação seria de forma contínua. Então, o que é o impacto prático dessa decisão do Supremo, que não tem marco temporal? Por quê? Porque se aplicasse o marco temporal, a demarcação teria se dado em ilhas, né? Tem fazenda lá dentro, onde o título de propriedade foi anulado, e a origem dele é início do século passado e até o final do século retrasado. Então, se o marco temporal não operou, não foi operado, no caso Raposa, né, também tem um motivo para isso, uma motivação, né? Quer dizer que nós perdemos a disputa de narrativa com relação a isso. Quando a gente foi se atentar para o pós-Raposa, a gente tinha visto que o judiciário já tinha sido convencido de que o marco temporal era a jurisprudência, né? Mas a interpretação mais justa, mais adequada do caso, aplicada no caso Raposa, é dizer que tem um marco temporal, mas se os indígenas foram desapossados
de forma compulsória, eles não perdem o direito à terra. E olha, 100% das comunidades indígenas não saíram voluntariamente das suas terras, foram expulsos. Os estados federados, a União, por meio da SPI, entregou essas áreas a particulares, não é? Então, nessa lógica, o marco temporal, pelo marco temporal, não faz sentido nenhum. A questão está no esbulho, né? E quando ele ocorreu. Daí, para finalizar essa parte, que o Supremo, na segunda turma, viu, os ruralistas conseguiram convencer os ministros da segunda turma em 2014 de que teria que haver um marco temporal para o esbulho. E aí disseram o seguinte, no pós-Raposa, na segunda turma, que se não estava ocupando a terra reivindicada em 5 de outubro de 88, teria que, naquela data, ter que comprovar que estavam disputando a posse da terra por duas vias, né? Uma judicial e uma pelas vias de fato. Mas também não faz sentido nenhum como é que os indígenas iam entrar com ação judicial até 88 se eram tutelados, não é? E o próprio Ministério Público Federal disse que isso é estimular a violência. Como é que eu vou exigir dos indígenas conflito possessório pelas vias de fato em 88 se naquele período se ousassem chegar a tanto, seriam mortos, né? Inclusive, a gente conhece aí casos de crucificação de indígenas que ousaram fazer enfrentamento. Na verdade, o marco temporal é 1500, né? Exatamente. E, viu, tem um detalhe importante, a gente... 1500, exatamente. E ao contrário, né? Tem o Alvará Régio, que é de 1 de abril de 1680, não é? Sim. Que é um período histórico importante que já resguardava o direito à terra aos indígenas. Né? E aí, no início do século passado, João Mendes Júnior, jurista, foi ministro supremo, criou a tese do indigenato, né? Que é representada no texto constitucional pela palavra originário, que é o direito, o Supremo disse muitas vezes isso, que é o direito declarado. O direito está lá, mas precisa colocar os limites. É um direito pré-existente, é um direito inato, congênito, né? Então, ele é anterior à criação do próprio Estado brasileiro. E aí, esses 3 períodos da história são importantes. O Alvará Régio, de 1680, o início do século passado, quando a doutrina fixou esse entendimento, sedimentou, e a Constituinte, a Constituição promulgada em 1988, veio a fazer essa tese, né, do indigenato ser fixada no artigo 231. O que falta é efetividade, né? Agora, Rafael, nesse próprio PL que está sendo votado, e tão discutido e tal, para além da questão da demarcação de terras de indígenas que ainda não têm a sua posse de terra, há outras questões dentro do marco. A possibilidade de entrar em terras já demarcadas, quer dizer, tem uma coleção de propostas e projetos ali dentro do PL que vai para além de você marcar ou desmarcar ou demarcar as terras. Né? Queria que você comentasse um pouco o que tem para além disso. E completando, se você me permite, porque eu ia entrar exatamente nisso, Tuta. Estamos bem conectando essa coisa, porque a questão da própria proteção de terras já demarcadas. Exatamente isso, porque a gente viu no começo do ano a questão dos Yanomami, né, com a questão do garimpo ilegal, que é uma terra demarcada e que estava sem a proteção do Estado. Né? Juridicamente falando, essas pessoas que ali estão, eu não sei exatamente como é que anda o processo, na sua retirada dos garimpeiros, existe um poder maior aí que controla isso tudo, não só a questão de segurança nacional, como a questão de narcotráfico ou poderes econômicos para além que a gente não conhece, mas que deve ser investigado. Exatamente. E a própria Constituição, que é o nosso regramento absoluto, maior, diz que a responsabilidade da União, além de demarcar, fiscalizar e fazer proteger, não é? E aí o usufruto é exclusivo da comunidade indígena. O não índio não pode ir lá plantar soja, o não índio não pode ir lá garimpar, o não índio não pode cortar madeira, apesar que nem que fosse legalizada a exploração
de madeira, né, seria possível porque o usufruto é exclusivo, então nenhuma exploração comercial por não indígenas pode ocorrer. Por indígenas pode ocorrer o que não for, não entrar em conflito, não for ilícito, não entrar em conflito com a lei, pode, né? O indígena pode plantar soja, claro, né? Não pode garimpar, porque o garimpo é proibido pela própria Constituição em terras indígenas. Em terras indígenas, parágrafo 7º do artigo 231, vai remeter à disposição da Constituição que veda garimpo em terras indígenas, né? Embora a cooperativa garimpeira tenha estímulo pela própria Constituição, mas nunca em terras indígenas. O usufruto como já foi lembrado aqui sobre o referido PL 2903 que tramita no Senado, ele tem como perspectiva flexibilizar esse usufruto exclusivo por meio de um projeto de lei. Então, como é que um projeto de lei quer flexibilizar o que é objetivado no nosso texto constitucional? Se a Constituição fala que o usufruto é exclusivo, naturalmente um PL não pode se referir a ele tentando interpretar ou reduzir o seu alcance, não é? Além do usufruto que eles querem flexibilizar, querem dar maior permissibilidade para acesso a terras de indígenas em condição de liberdade, indígenas em situação de isolamento voluntário, né? Eles querem, e dizem no PL que está sendo discutido, que se naquelas reservas onde os indígenas, porventura, venham a perder as características de indígenas, a União pode retomar essas terras para fazer a reforma agrária. Claro que a política de reforma agrária é extremamente importante, mas não em terras indígenas, não é? Então, quer dizer, além do preconceito de dizer que se o indígena perder a característica cultural, os seus traços, isso é vergonhoso, né? É preconceito, é racismo, né? Até porque o Supremo, no caso Raposo, também já disse que os indígenas, independente da culturação, para fins de proteção constitucional, eles não têm prejuízo se acaso venham a se adaptar aos sistemas dos não indígenas ou de outras comunidades indígenas que seja, não perde a garantia de proteção constitucional, não é? Então, ali tem a perspectiva de abrir as terras indígenas para exploração de produtos geneticamente modificados, né, os transgênicos. Então, tem uma série de questões irregulares e inconstitucionais que, por meio de um projeto de lei, eles querem fazer com que vire uma norma aplicável, né? Então, tem duas questões centrais no PL. Ele tem um vício de forma, porque ele não é adequado procedimentalmente. Ele deveria ser, caso quisessem mexer na Constituição, ser uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, então não sendo, ele tem um vício formal, não é? E aí tem essa série de irregularidades materiais, de conteúdo, que afrontam o texto da Constituição, né? E aí, vocês já disseram no início que a previsão constitucional referente aos direitos indígenas é cláusula pétrea. E sim, a cláusula pétrea, nós defendemos isso há algum tempo, inclusive diante do Supremo Tribunal Federal, por meio de petições, de memoriais e até de sustentação oral de dizer que o direito indígena aos ministros da Suprema Corte é cláusula pétrea, e essa corrente já é abraçada, já é seguida pelo ministro Fachin no seu voto, e também pelo ministro Roberto Barroso, quando já se pronunciou publicamente, numa entrevista, salvo engano, no jornal O Globo, em um mandado de segurança julgado lá em 2013, não é? Então é isso, sendo cláusula pétrea, além de não poder romper com o princípio da vedação do retrocesso em matéria de direitos humanos, o Congresso Nacional não poderia sequer mexer na Constituição, na parte sobre direitos indígenas, por meio de uma PEC, não é? Imagina por meio de um projeto de lei ordinária. Do Congresso e do Senado de bater de frente com uma coisa tão estabelecida na Constituição. O que vai acontecer no STF? Que visão que você tem disso? Veja bem,
quem vai dar a última palavra sobre a matéria é o Supremo Tribunal Federal, né? Seja em função de possível respeito do Congresso Nacional à competência do Supremo de interpretar a Constituição, fazendo com que o projeto de lei não seja aprovado e espere o Supremo julgar. Veja bem, por meio de um PL, eles querem interpretar a Constituição, né? Então, eles estão usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal, que é quem tem a responsabilidade constitucional de interpretar os dispositivos da Constituição. Não é verdade? Então, seja por meio do recurso extraordinário, com repercussão geral, que envolve o território Ibirama, Laclanon, do povo Choclen, inclusive nós somos advogados do povo Choclen nesse processo, e em 2 outros, né, que tramitam no Supremo. Então, se não for por meio desse processo, vai ser por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. É claro que, sendo aprovado na Câmara, sendo aprovado no Senado, sendo sancionado pelo presidente da República, esperamos que isso não venha a acontecer, essa discussão vai parar no Supremo. E se o Supremo disser que não tem marco temporal, no caso do Choclen, que é com repercussão geral, que não vincula o Congresso, mas vincula o Poder Executivo, né? Embora o Supremo tenha essa questão, né? Embora o Supremo defina, não vincula o Congresso pode aprovar uma lei, mesmo sabendo que é inconstitucional, mas vai parar no Supremo essa discussão. E, de acordo com a sua pergunta, estou tendo a nossa análise. A nossa análise, depois do voto do Moraes, que tem algumas inconsistências, vício de inconstitucionalidade também, o indicativo é que o marco temporal não passa no Supremo, não passa diante do voto do Alexandre de Moraes. Então, eu acho que podemos ter mais de 6 votos pela garantia das demarcações e sem o marco temporal e sem vedação do reestudo de terras indígenas demarcadas no passado com algum vício, né? Então, parece que o Supremo vai nessa linha. Então, se for realmente fixar esse entendimento de que não tem marco temporal, e para isso vai dar em troca as indenizações, né? Vai aplicar a Constituição na parte das demarcações, mas vai arrumar um problema muito grave, que a gente pode comentar depois, com essa indenização prévia da terra nua, que é vedada expressamente pelo parágrafo 6º do artigo 231, né? Mas a definição é de que essa tese caia, né? Repito, ou repercussão geral, ou numa futura ação direta de inconstitucionalidade, né? Então, o que a avaliação política de que o Congresso está esticando a corda, tem maioria conservadora, ruralista, e que vão esticar a corda para fazer pressão na Suprema Corte, né, para extrair o máximo possível do STF. Daí pode ficar para um momento posterior a discussão sobre indenização da terra nua, mas essa é uma preocupação muito grande que a gente tem com relação... o voto do Alexandre de Moraes trouxe a inovação, essa novidade, né, e que realmente preocupa, porque pode sim gerar conflito se acaso vier a prevalecer. E você acha que tem chance de prevalecer? Você, dessa área jurídica, deve conhecer um pouco o pensamento dos nossos ministros do STF. O que é que você arriscaria dizer? Olha, o jeito de dizerem que vão fazer justiça para ambas partes é a indenização, né? Nós consideramos que muita gente sai prejudicada assim, que estava de boa fé ocupando terra indígena, principalmente pequenos agricultores. Né? Sim. O decreto 1775 fala que aquele que se encaixa como clientela da reforma agrária tem direito automaticamente a ser assentado. Né? E aí... Mas aí pode extrapolar para os grandes agricultores, né? Para o agronegócio. Então, esse é o nosso temor, não é isso? Exatamente. E aí são grandes indenizações, não são pequenas indenizações, né? Coisa absurda, na verdade. O oeste do Paraná, terra dos Guarani, hoje imagino que deve valer 500, 600 mil alqueires de terra, né? 2 mil, uma pequena terra indígena de 2 mil, que é pequena, né? Vai custar quanto?
10 mil alqueires de terra, 500 mil reais. E isso pensando só o oeste do Paraná, né? Uma ou duas terras indígenas, considerar o Brasil inteiro, a quantidade é enorme, né? Então, aparentemente, para criar justiça nessa lógica para os dois lados, eles vão garantir o que está na Constituição, que é a demarcação sem marco temporal, porque o marco temporal impede demarcação na prática. E vão criar um mecanismo que é para indenizar os ocupantes de boa-fé que estão em terras indígenas, né? Agora, e como é que você distingue a boa-fé da má-fé? Então, essa é uma questão, vai ter uma pendência bastante importante para ser resolvida depois. Porque, veja bem, o voto do Alexandre de Moraes, ele vai dizer que tem indenização da terra nua para aqueles de boa-fé. No caso Choclen, que é o caso concreto, o caso piloto, né, ele vai dizer que não tem boa-fé porque os indígenas, para serem expulsos, foram caçados por bugreiros contratados pelo Estado de Santa Catarina, pelos colonos e empresas colonizadoras, né? Então, lá não tem... Isso é um critério. Se for levar ao pé da letra e isso se passa no Supremo, nenhuma terra indígena tem ocupação de boa-fé, porque todos os indígenas foram expulsos, né? Com mais ou menos violência. A gente vai lá no relatório Figueiredo, né? Extremamente documento importantíssimo, recém-descoberto, né? Todo mundo achava que tinha sido perdido, queimado. Ele vai dizer que dinamite eram jogadas nas aldeias. Era prática da SPI, dos estados, né? Estricnina misturada ao açúcar, caçadas humanas com metralhadora, né? Que no relatório chama de piripipi. Aí os que sobravam vivos dessa loucura, dessa caçada toda, eles, ou de grupos que tentavam fazer algum enfrentamento para dizer que não faça, senão vai acontecer isso com vocês, que era pegar, amarrar de ponta cabeça, ainda vivo, o indígena, e a facão cortar, ainda vivo, do pubis a cabeça, né? Para dar exemplo, então, vocês fiquem aí, senão vocês vão morrer. Fora sobravam, a corrupção, né? Fora corromper a própria corrupção das pessoas, quer dizer, com o ingresso... Demais. A gente sabe de tribos inteiras, que você já tinha mencionado aqui hoje, a questão da questão depressiva que vários indígenas viveram com a questão dessa entrada do homem branco. A gente tem na época da ditadura militar essas invasões das terras indígenas e levado doenças como sarampo, doença de branco, que matou mais de 8.000 índios indígenas, pelo menos do que se sabe, né, até hoje, e que continua acontecendo de alguma maneira, a questão da prostituição de indígenas, mulheres e crianças, né? A questão do alcoolismo, que virou um problema seríssimo em algumas aldeias, né? Porque você tira a terra, você tira a cultura e introduz uma droga, outra, né, que tira fora dos seus rituais, etc. E tal. Ou seja, esse marco temporal ele abrange muita coisa, né, pelo que eu posso entender, né, porque não é uma questão só a terra, ter a terra abrange tudo isso, né? O Nunes Marques, no voto dele, na repercussão geral, ele vai dizer que tem que ser anistiado. Tem que anistiar o que aconteceu no passado, as violências, né? Ele usa o termo anistia. Gente, pelo amor de Deus, a gente vai ver na Constituição, diz que o direito indígena é imprescritível. Claro, lógico. E a Constituição opera retroativamente, como já foi dito. Então, além dos crimes esses que eu mencionei, mais radicais, inclusive de crucificação, tinha tortura, estupro, eles obrigavam o filho a bater em mãe bater na avó, enfim, faziam e trancavam indígenas que chamavam de rebeldes em pocilgas, né, parecido com aquelas prisões da Idade Média, onde a pessoa fazia todas as necessidades e ali se alimentava. Gente, é um absurdo. E aí, expropriação do patrimônio, né?
arrendamento de terra, se apropriavam da renda indígena, e aí os bens do patrimônio indígena eram vendidos e apropriados pelos chefes de postos, que na maioria, na ditadura militar, eram militares. Tinha cada absurdo, né? O relatório Figueiredo mostra para a gente que impressionante. Agora, e aí, como é que anistiamos isso? Tuta, como é que vai anistiar isso, meu Deus do céu? Vamos apagar a história recente brasileira com relação aos indígenas? Uma vergonha, né? E o marco temporal tem no seu íntimo isso, né? Tem uma outra coisa, Rafael, a gente fala muito da questão dos indígenas, dos sofrimentos que eles tiveram e como eles merecem ter a sua terra, etc., mas a gente também precisa lembrar que o papel que esses indígenas fazem para o planeta é fundamental e que o marco temporal não vai atacar somente os índios, caso ele passe, mas vai atacar cada um de nós. Porque a preservação que o indígena faz, ela reverte para cada pessoa, para cada habitante deste planeta. Exatamente. Então, veja, a questão das chuvas no sul, né? Aí ficam reclamando de seca lá, está faltando chuva para soja, aí vão desmatar, mas sai daqui, vão desmatar a Amazônia lá, né? Aí vai faltar chuva mesmo aqui. Agora, uma questão importante é que muitas terras demarcadas na Amazônia, sim, algumas terras grandes, que são de preservação ambiental. Os estudos mostram que o desmatamento de terras indígenas é muito pequeno comparado com as outras áreas, né? Mas os indígenas, ademais das demarcações terem ocorrido na grande parte na Amazônia, os indígenas estão distribuídos igualitariamente por todas as regiões do Brasil. Tem um déficit muito grande no Nordeste, né? Bahia, Tupinambá-Pataxó, Mato Grosso do Sul. Nos estados do Sul, Tocantins, Goiás, tem demanda, não é? Tem demanda em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo tem. Então, quer dizer, e essas demandas por demarcação é porque a União está em mora, que a Constituição mandou demarcar, né? Mas isso são áreas pequenas. E se for comparado com o tamanho dos estados federados, Rio Grande do Sul pode chegar a 2, 3% do estado, é insignificante, ocupavam muito mais há pouco tempo atrás, né? Você vai ver que os caingangues foram desalojados na década de 40, 50, 60, 70 e muito. Tipo, davam porcos a troco de terra para os indígenas, davam comida a troco de terra. Então, eles foram fazendo isso, davam utensílios em troca de terra. Isso na década de 60, 70. Para nossa história, é logo aqui atrás, não é? Então, anteontem. Exatamente, para nossa história é isso. Agora, para os indígenas que estão aqui desde sempre, né? Não sei quantos mil anos. Então, Mato Grosso do Sul, 2%. Então, isso, é muito pouca terra. Claro que para o impacto. E aí voltamos para a questão das indenizações. Se passa essa tese das indenizações, nós temos uma tese subsidiária, não é? Já digo para vocês, que não vou inventar a roda, né? Mas tem uma questão para mudar a natureza dessas indenizações, né? Então, mas o impacto dessas pequenas áreas no orçamento da União é muito grande, porque o preço da terra hoje, por causa da valorização da soja, apesar que agora caiu um pouco, o valor da terra subiu muito, né? Então, são regiões, o agronegócio é muito forte, o preço da terra é muito alto, então o impacto nas contas públicas também é alto. E a União não tem orçamento para isso, né? Claro que com uma boa vontade dá para arrumar alguns bilhões aí do orçamento para pagar essas indenizações, né? Mas é um problema as indenizações, ou a indenização, como daí já entra nesse assunto, o problema da indenização proposto pelo Alexandre de Moraes. Por quê? Porque a indenização para ele tem que ser prévia. Então, o ocupante não indígena só vai sair da terra indígena depois que for indenizado. Mas a União não vai ter imediatamente condição orçamentária para pagar. Ao tempo que o voto do Moraes reconhece 2 direitos, onde só cabe um. Ele reconhece a terra como de ocupação tradicional e reconhece a lisura, ou a legitimidade, a legalidade do título de propriedade. Então, ele reconhece 2 direitos, onde só cabe um. É uma espécie de sobreposição de direitos. Na inexistência de condição orçamentária da União, o que vai acontecer? A gente sabe, nós sabemos, que a prática indígena de fazer retomada de suas terras. Os indígenas ainda estão esperando o Estado brasileiro resolver. Por respeito ao Supremo, estão esperando o Supremo
finalizar o julgamento, mas a prática indígena, desde sempre, e não é agora que vai fazer retomada, de voltar para os seus territórios, né? Independente de quem esteja lá. Então, é uma prática. Então, o que vai acontecer quando o Supremo legitima 2 direitos, não só tem um? Conflito possessório com risco iminente de crise humanitária e de o prejuízo maior ser para os indígenas, que são o lado mais fraco, não é? Sim. Então, uma coisa. A outra coisa é que muitas comunidades estão em áreas retomadas. A gente não tem o número, a gente estava discutindo quantas pessoas podem ser impactadas, não pelo voto do Moraes, mas pelo risco de reintegração de posse. Estão em áreas de retomada, portanto, não finalizou a demarcação e não teve indenização, e nem vai ter, porque a União não vai ter dinheiro facilmente para pagar. O que vai acontecer? Uma chuva de reintegração de posse. E a Justiça, com base na decisão do Supremo, vai mandar tirar. Onde que o Estado brasileiro vai botar 100 mil, 80, 100 mil indígenas que podem ser impactados por essa decisão? Eu digo isso porque que a gente acompanha 5, 6 mil tupinambás, ou tupinambá, né? A antropologia bota, né? 5 mil tupinambá, 10 mil pataxó, 20 mil guarani caiová, 10, 15 mil caingangue, 10 mil terena, e por aí vai. Onde que estão em retomada? Onde que o Estado brasileiro, fazendo reintegração de posse por ordem da Justiça, com base na decisão do Supremo, vai botar essa gente toda, meu Deus, na parte das rodovias? E vocês já viram, né? Quantos indígenas morrem atropelados em acampamentos na margem das rodovias? Vai mandar para a periferia das cidades para passar fome? Para se submeter ao que a gente já sabe que acontece, né? Nas periferias, para a polícia bater, matar, prender. Então, quer dizer, é crise humanitária o risco do impacto, né? O impacto do voto do Alexandre de Moraes. Daí, finalizo dizendo que a saída seria não negar as indenizações àqueles que podem ter direito, quando de boa fé ocupam terras indígenas, mas não com base na tese do Moraes, que é pagamento prévio da terra nua, que é vedado expressamente pelo artigo 231, parágrafo 6º. A própria Constituição tem uma saída, que é a responsabilidade objetiva dos Estados Federados da União, né? Do artigo 37, parágrafo 6º, que vai, o Fachin já disse isso na ACO 1100, que é do Choclen também, né? E nós escrevemos um arrazoado já sobre isso, o professor Sarmento, Daniel Sarmento também já emitiu um parecer, no sentido de que a responsabilidade objetiva do Estado, dos Estados Federados e da União, quando sabidamente titularam ou estimularam o apossamento de terras indígenas por particulares. Caso Choclen, pela via da força, da violência, mataram, tiraram os que sobraram e titularam as terras do Choclen para particulares. O Alexandre de Moraes falou que não tem boa-fé, não é? Então, ademais da discussão, de não entrar na discussão da boa-fé, o Estado titulou terra que sabia que era dos indígenas, não é? Então, tem responsabilidade objetiva, com base no 37, parágrafo 6 da Constituição, de indenizar por evento danoso, por ato ilícito. Essa é uma tese, não é nova, não estamos inventando a roda. Nós estamos defendendo isso diante da sociedade, da imprensa, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, em todo canto. Não rompe com o texto constitucional, defende o voto do Fachin, cria uma espécie de adendo, um elemento a mais, um plus no voto do Fachin para dizer, pode ter indenização por evento danoso, mas não de forma prévia, não pode ser dentro do processo administrativo de demarcação, por procedimento próprio e, posteriormente, a finalização da demarcação e a ocupação da terra indígena pelos indígenas de direito, né? Independente se esse procedimento próprio correr a par, né, apensado à margem do procedimento administrativo, mas não pode ser de forma prévia. E isso faz justiça, né? Garante as demarcações, impede as reintegrações, crise humanitária, conflito possessório e morte, claro, e a gente sabe como age a polícia contra os indígenas nas reintegrações de posse, né? Até sem ordem judicial eles fazem reintegração de posse. Evitamos tudo isso. Evitamos crise humanitária, conflito, morte.
e garantimos as indenizações por outra via. Mudamos a natureza das indenizações, garantimos as indenizações àqueles que de direito. Rafael, para a gente poder concluir a nossa coisa, eu queria que você. A gente já está fazendo aqui o papel de divulgação desse tema, porque a imprensa e as pessoas falam sobre o marco temporal sem compreender a fundo todas as questões que estão envolvidas nessa PL. Então, assim, além da questão através da imprensa, através das redes sociais, porque a mídia, a grande mídia, vamos dizer assim, ela não está dando conta desse tema como deveria, no meu ponto de vista. Então, assim, na sua opinião, assim, como é que a gente pode sensibilizar realmente as pessoas para essa questão? Para a questão de que a gente tem que entender que no planeta 80% da biodiversidade está em terras indígenas, mas é no planeta, não estou falando só da questão brasileira, né? Isso pelo relatório das Nações Unidas. Como você falou, os agricultores, o agronegócio gaúcho reclama que tem seca, mas desmata no Rio Grande na Amazônia para plantar soja, e aí impede chuvas de chegar no sul do Brasil. E por que eu faço essa pergunta? O que você pensa qual movimento seria interessante fazer do ponto de vista mais global para a gente poder conscientizar as pessoas, até para pressionar o Senado a votar contra o marco temporal, para quando chegasse no STF, quer dizer, essas votações finais, pudesse ter essas questões mais jurídicas, de indenização, de etc. e tal, que o STF, que o Supremo pudesse resolver. É complexo, mas... Mas veja bem, o Brasil é enorme, né? Um país continental, um país rico e pobre ao mesmo tempo. O Brasil, no Brasil, tem muitos Brasis, né? E cabe todo mundo. Nós temos um problema de desinformação e as fake news ajudaram a piorar a situação, né? Inclusive, as fake news ajudaram a eleger um presidente, como a gente teve nos últimos anos, que se apropriou de bens públicos para enriquecimento. A gente tem um problema de falta de ter na matriz curricular nas escolas a questão indígena, nos cursos universitários, principalmente no curso de Direito, que a gente não discute absolutamente nada, né? Então, a gente tem um país rico e pobre, mas é um país que cabe todo mundo. A gente espera que o governo Lula agora, que a gente votou, o governo que a gente defende, né, e vai defender, claro, que mudou a situação política no Brasil mais recente, que esse governo possa contribuir com isso, né? De esclarecer as situações necessárias, que sejam necessariamente esclarecidas, como, por exemplo, a questão LGBT, que o Supremo deu uma decisão extremamente importante essa semana, não é? De comparar a LGBTfobia, equiparar o crime de racismo, né? O de injúria racial. Então, essas questões das minorias têm que ser melhor elucidadas na sociedade, a questão indígena, por serem os povos indígenas minorias, e passar por um sistema político de preconceito cotidianamente, então mudar esse pensamento e fazer com que isso aconteça, extremamente necessário, e tem que partir do Congresso Nacional, do nosso Poder Executivo, do Judiciário, né? E essa briga é constante, e ela, nesse processo dialético, ela vai acabar acontecendo. Mas é importante mostrar para a sociedade que as terras indígenas são, sim, áreas de preservação ambiental e de produção de alimentos, de comida, né? Seja para os indígenas que moram lá, sejam para as pessoas que ocupam as proximidades ou outras regiões, mas que comem. Nós comemos açaí, nós comemos farinha de mandioca, né? Produzido nas comunidades, rapadura, nós comemos carne de boi vindo até Raposa Serra do Sol, é a maior produtora de gado, uma das maiores produtoras de gado do Brasil.
Assim como o MST produz arroz orgânico no sul do Brasil, né? Produz leite, produz comida de qualidade, e essa comida tem que chegar na mesa dos brasileiros, e a comida produzida nas aldeias, nas comunidades também, e ela existe, só falta uma política para isso aconteça. No mais, é garantir que os governos exijam responsabilidade dos poderes, né, municipais, estaduais, e haja uma harmonia com os outros dois poderes, legislativo e o judiciário, para que isso que está escrito na Constituição, que não é inventar a roda, não é nenhuma novidade, seja de fato implementado, né? Que a pluralidade, respeito à pluralidade, aos diversos sistemas culturais que existem, que não são só dos indígenas, né? Tem tantas comunidades tradicionais, Brasil afora, quilombolas, quebradeira de coco, geraizeiros e por aí vai, ribeirinhos, pescadores, né? Então, tem no Brasil, Cecília, Tuta, lugar para todo mundo, e os indígenas merecem respeito, merecem dignidade, claro, demarcação de terra, proteção e fiscalização dos seus territórios, né? Muito obrigada, Rafael, te agradeço muitíssimo, excelente conversa, foi ótimo, esclarecedora, te agradeço muito mesmo, Geração 68 sempre na luta, curtam, comentem, compartilhem, tchau, muito obrigada, Tuta. Muito obrigada, Rafael, muito obrigada, Cecília, foi uma entrevista ótima, eu passaria aqui mais tantas horas conversando com você. Obrigado, gente. Um abraço, fica à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau.